A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em três categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática. E cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus, não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas três fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as duas autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas três funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @AIG 1318 37 300 e ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor, dos exércitos, o Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, do Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção! Seja você também membro desta igreja virtual @AIG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da AIG 1318 37 300 e diga qual o número de rebanho de 1 a 20 que você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não se ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Examine Mateus capítulo 12. E saiba que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você ou quem você trouxer até nós que provar isto com base na Bíblia Sagrada vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 50 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos,
que o prêmio somado ultrapassou R$ 1 bilhão, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Gratidão pela presença. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus, o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertante neste ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresário e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora fazer uma oração para dar início à nossa live. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas estas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @IG1-318-37-300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em um nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão, Senhor, pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora dar continuidade às nossas orações, vamos fazer uma oração para estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo do Senhor Deus. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live.
É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Mais uma vez, gratidão pela presença, sejam todos muito abençoados por estar aqui agora nesta live, para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos fazer uma oração para dar início ao sorteio dos 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmos, oração de número 7. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Santíssimo Senhor Deus dos exércitos, que através da ministração da tua palavra nesta live da tua igreja virtual, @IG 1318 37 300, estas vidas que estão conosco em um só espírito sejam renovadas e receba a sua poderosa transformação e restauração para ser igrejas vivas do Senhor com abundância de boas obras e que haja o sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, eu que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, gratidão, sejam todos muito bem-vindos. Agora escolha um número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha um número para você receber uma palavra do Senhor Deus para sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Jesus falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão mais uma vez pela presença. Escolha um número agora de 1 a 20. Vamos fazer o sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus Cristo. Escolha um número para você receber um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Hoje, rebanho de número par 4 e rebanho de número 3, ímpar. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença. Vamos ao sorteio do livro das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Livro de 2 Reis, 25 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Reis. Capítulo 22 do livro de 2 Reis. Capítulo 22 do livro de 2 Reis contém 20 versículos. O reinado de Josias, versículo 1, 2, 3 e 4. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaías de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Euquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram o povo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 2, par, e de número 1, ímpar. Vamos ao sorteio do livro para a meditação do rebanho. Livro de Ezequiel, 48 capítulos.
sorteio do capítulo do livro de Ezequiel. Capítulo 9 do livro de Ezequiel. Capítulo 9. Capítulo 9 contém 11 versículos. Os castigos de Jerusalém. Versículo 1, 2, 3 e 4. Então ouvi que gritava em alta voz, dizendo: Chegai-vos, vós executadores da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. Eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior, que olhar para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão, e entre eles certo homem vestido de linho, com um estojo de escrevedor à cintura, entraram e se puseram junto ao altar de bronze. A glória do Senhor Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, indo à entrada da casa. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escrevedor à cintura. Ele disse: Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometeram no meio dela. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. O livro para a meditação do rebanho é o livro de Colossenses, 4 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Colossenses. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Versículo 4 do livro de Colossenses. Versículo 4 do livro de Colossenses contém 18 versículos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Senhores, tratai-vos os servos com justiça e com equidade, certo de que também vos tende Senhor no céu. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que o Senhor Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pela qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 16, par, e rebanho de número 15, ímpar. Vamos ao sorteio do livro. O livro é Lucas, 24 capítulos. Livro de Lucas. O sorteio do capítulo do livro de Lucas. O capítulo é o capítulo 8 do livro de Lucas. Capítulo 8 do livro de Lucas. Capítulo 8 do livro de Lucas contém 56 versículos. As mulheres que assistiam ao Senhor Jesus. Aconteceu depois disso que andava o Senhor Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino do Senhor Deus. E os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse o Senhor Jesus por parábola. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. Gratidão, Senhor. Livro de Amós, 9 capítulos.
Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Amós. Capítulo 6 do livro de Amós. Capítulo 6 do livro de Amós contém 14 versículos. A corrupção e a destruição de Israel. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ai dos que andam à vontade em Sião e dos que vivem sem receio no nome de Samaria, homens notáveis da principal das nações, as quais vem a casa de Israel. Passai a Calné e vede, e dali ide a grande Amate, depois descei a Gate dos filisteus. Sois melhores sois melhores que estes reinos. Ou será maior o seu território do que o vosso território? Vós que imaginais estar longe o dia mau e fazeis chegar ao trono da violência, e que dormis em cama de marfim e vos espreguiçais sobre o vosso leito, e comei os cordeiros do rebanho e os bezerros do cevadouro. Gratidão pela presença. Eu irei agora sortear uma das mais de 50 denúncias que nossas igrejas virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo, mas sim oferecendo dinheiro para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da denúncia. Denúncia de número 58. Denúncia de número 58. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Denúncia de número 58. Muita atenção com o segmento de fé e de igreja, pois nenhum membro jurídico privado de igreja, estando só, sem outros membros jurídicos privados de igrejas, eles não têm a permissão para congregar outros membros do corpo do Senhor Jesus ou Cristo, porque tem que ser bandeiras jurídicas privadas de igrejas diferentes uma das outras, todas juntas para ser opções de membro para eles permanecerem na fé. E muita atenção nas atividades de 12 igrejas e as bases da Bíblia Sagrada que estão presentes na mensagem, em que o vídeo está disponível no @milhaofertadim, com a mensagem 19, com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que as 5 afirmações da mensagem são mentiras, vai receber um prêmio de 120 milhões de reais. E anuncie essa mensagem do número 19, as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem do século e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Gratidão pela presença. Vamos agora fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus ou Cristo. Oração de número 4. Sejam todos muito bem-vindos. Senhor Deus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais, onde estiver chegando esta sua live, dessa sua forte igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de depressão e de toda a opressão do mal, onde chegar agora a tua palavra sendo ministrada. E o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador. Senhor. Vamos dar continuidade ao sorteio dos 18 par e 17 ímpar. Vamos para o livro. O livro é 2 João, um capítulo. 2 João, um capítulo. O livro de 2 João contém um capítulo que tem 13 versículos, que diz assim: o amor fraternal, versículo 4, 5, 6 e 7. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado outros filhos, os que andam
na verdade, de acordo com o mandamento que da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivermos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvirde desde o princípio, e que andais neste amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam o Senhor Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. O livro é Tito, 3 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Tito. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 1 do livro de Tito. Capítulo 1 do livro de Tito contém 16 versículos, que diz assim: deveres e qualificações dos ministros. Versículos 5, 6, 7 e 8. Por esta causa te deixei em Creta, para que puseste em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituístes presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos santos, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro do Senhor Deus, não arrogante, não irracível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiros, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 8, par, e de número 7, ímpar. E o livro para meditação é o livro de Salmos, 150 capítulos. Livro de Salmos, 150 capítulos. Esqueci. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Salmos. Capítulo 87 do livro de Salmos. Capítulo 87 do livro de Salmos. Contém 7 versículos. Jerusalém, amada do Senhor Deus. Versículo 1, 2, 3 e 4. Fundada por ele sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião, mais do que as habitações todas de Jacó. Gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade do Senhor Deus. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e da Babilônia. Eis aí Filístia e Tiro como Etiópia. Lá nasceram. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 14, par, e de número 13, ímpar. Sorteio do livro. Gratidão pela presença. Livro de Efésios, 6 capítulos. O sorteio do capítulo do livro de Efésios. Capítulo 1 do livro de Efésios. Capítulo 1 do livro de Efésios contém 23 versículos. Paulo ora pelos santos. Versículo 15, 16, 17 e 18. Por isso também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas últimas orações, para que o Senhor Deus de nosso Senhor Jesus o Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando
os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao último rebanho. Rebanho de número 6, par, e de número 5, ímpar. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Atos, 28 capítulos. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever nesta nossa live para mais honra e para mais glória do nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Atos. Capítulo 14 do livro de Atos. 14 do livro de Atos contém 28 versículos. Paulo e Barnabé em Icônio. Versículo 1, 2, 3 e 4. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoravam-se ali muito tempo falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizesse sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo das cidades. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei agora sortear uma das mais de 50 denúncias que nossas igrejas virtuais oferecem, mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da denúncia. Denúncia de número 45. Denúncia de número 45. Gratidão pela presença. Não se esqueçam de curtir essa nossa live para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nossa denúncia de número 45. Muita atenção. Nós, das 12 igrejas virtuais, estamos afirmando que há só 4 fórmulas no Novo Testamento de ter revelações das Escrituras Sagradas. A Bíblia, e essas 4 fórmulas são: somente através do Senhor Deus, do Senhor Jesus o Cristo, com o Espírito Santo, ou também com o sorteio nas Escrituras da Bíblia Sagrada. E você, o que você trouxer para nós, que provar com base no Novo Testamento da Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentiras e nos mostrar outras formas de revelações com base no Testamento da Bíblia Sagrada, vai receber um prêmio de 12 milhões de reais em dinheiro. E assista ao vídeo com as informações completas sobre essa nossa 6ª mensagem com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Gratidão. Vamos fazer agora uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros das Escrituras Sagradas. Oração de número 6. E lembrando a todos vocês que nossas orações são todas numeradas, como as orações das Escrituras, dos Salmos das Escrituras Sagradas. Senhor Deus, forte e fiel, rocha e fortaleza, eu peço ao Senhor que todas essas preciosas vidas ligadas conosco em um só Espírito nessa sua igreja virtual, @IG1-318-37-300, sejam limpas, libertas e purificadas pela tua verdadeira palavra, sendo ministrada, e que haja o poder do sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos dar continuidade aqui agora ao sorteio dos livros da Escritura Sagrada. E você aí mentalize o número de 1 a 20 para que no final desta live o Senhor possa estar falando ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Escolha o número de 1 a 20. Glórias ao nosso Senhor. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros. Livros de Sofonias, 3 capítulos.
Livro de Sofonias. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Sofonias. Capítulo 1 do livro de Sofonias. Capítulo 1 do livro de Sofonias contém 18 versículos. Ameaças contra Judá e Jerusalém. Versículo 1, 2, 3 e 4. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e as ofensas contra os perversos, e exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei neste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e seus sacerdotes. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Livro de 1 Crônicas, 29 capítulos. 1 Crônicas. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Crônicas. Capítulo 11 do livro de 1 Crônicas. Capítulo 11 do livro de 1 Crônicas contém 47 versículos. Davi é ungido rei. Versículo 1, 2, 3 e 4. Então todo o Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, dizemos, somos do mesmo povo de que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei, era tu que fazias saídas e entradas militares com Israel. Também o Senhor, teu Deus, te disse, tu apresentarás o meu povo de Israel, serás chefe sobre o meu povo de Israel. Assim, todos os anciões de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Samuel. Partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus que habitavam naquela terra. Glória ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Não se esqueçam de curtir esta nossa live, para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus. Livro de Obadias, um capítulo. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de Obadias contém um capítulo com 21 versículos. Os pecados e o castigo de Edom. Versículo 1, 2, 3 e 4. Visão de Obadias, assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviada um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem te me deitará por terra? Se te remontares como aiga e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro é Êxodo, 40 capítulos. Livro de Êxodo, 40 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Êxodo. Capítulo 27 do livro de Êxodo. Êxodo. Capítulo 27 do livro de Êxodo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 27.
capítulo 27 contém 21 versículos do livro de Êxodo. O altar do holocausto. Versículo 1, 2, 3 e 4. Farás também o altar de madeira de acácia, de 5 côvados será o seu comprimento, e de 5 a largura. Será quadrado o altar, e de 3 côvados a altura. Dos 4 cantos farás levantar-se 4 chifres, os quais formarão um só peça com o altar, e o cobrirás de bronze. Far-lhe-ás também recipientes para receber a sua cinza, e pás e bacias, e garfos e braseiros. Todos esses serão utensílios, farás de bronze. Far-lhe-ás também uma gléria de bronze em forma de rede, a qual farás 4 argolas de metal nos seus 4 cantos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Gratidão pela presença. O livro é o livro de Provérbios, 31 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Provérbios. Glórias ao nosso Senhor Deus. O capítulo é o capítulo 12 do livro de Provérbios. Capítulo 12 do livro de Provérbios contém 28 versículos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. O homem de bem alcança o favor do Senhor, mas ao homem de perverso desígnios, ele o condena. O homem não se estabelece pela perversidade, mas a raiz dos justos não será removida. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei agora sortear uma das mais de 50 denúncias que as nossas igrejas virtuais oferecem. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. A denúncia é 46. 46. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Nossa denúncia de 46. Muita atenção, não diga que uma igreja é boa somente porque você diz que ela é sua ou que você é dela. Só diga que ela é boa porque você está vendo ou ouvindo outras pessoas dizendo que estão recebendo alimento para o corpo, a alma, o espírito e para a sua aliança de jugo e do fardo do Senhor Jesus o Cristo. Examine Mateus 11, 28 a 30. E também quando você tiver no mínimo 3 livros e capítulos da Bíblia Sagrada para você ler ou ouvir, que a palavra do Senhor Deus é prioridade nesta igreja. E atenção, porque essas 5 atividades são desnecessárias ter na igreja. E assista ao vídeo com as informações completas sobre nossa 7ª mensagem com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 1. Gratidão pela presença. Santíssimo Senhor dos Exércitos e Príncipe da Paz, em teu nome santíssimo eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito imundo, maligno e opressor que estiver nessas vidas ou nesses lugares em que estiverem junto conosco, nesta live da sua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos através do poder do sangue do Senhor Jesus. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença. Não se esqueçam de escolher um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração no final desta live, mas lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros. O livro é 2 Tessalonicenses, 3 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo.
o capítulo 3 do livro de 2 Tessalonicenses. Capítulo 3 do livro de 2 Tessalonicenses contém 18 versículos. Paulo pede orações aos Tessalonicenses. Versículo 1, 2, 3 e 4. Finalmente, irmãos, orai por nós para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confianças em vós do Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-la. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro é Ruth, 4 capítulos. Livro de Ruth. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Ruth. Capítulo 4 do livro de Ruth. Capítulo 4 do livro de Ruth contém 22 versículos. Boaz casa com Ruth. Versículo 1, 2, 3 e 4. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: Ô fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciões da cidade e disse: Assentai-vos aqui, e assentaram-se. Disse ao resgatador: Aquela parte da terra que foi de Emeleque, nosso irmão Noemi, que tomou da terra dos moabitas e tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso, e disse-te: compra na presença deste que estão sentados aqui e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata. Se não, declaram que eu o sabia, pois outro não há senão tu que a resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele: eu a resgatarei. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro é Oséias, 14 capítulos. Livro de Oséias, 14 capítulos. De Oséias. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Oséias. Capítulo 9 do livro de Oséias. Capítulo 9 do livro de Oséias contém 17 versículos. Israel, já antes castigado. Não te alegres, versículo 1, 2, 3 e 4. Não te alegres, ó Israel, não exultes como os povos, porque com prostituir-te abandonaste ao Senhor teu Deus. Amaste a paga de prostituição em todas as eiras de cereais. A eira eu largar, não os manterão, e o vinho novo lhes faltará. Na terra do Senhor não permanecerão, mas Efraim tornará ao Egito e a Assíria comerá coisas imundas. Não derramarão libações de vinho ao Senhor, nem os seus sacrifícios lhe serão agradáveis. Seu pão será como pão de pranteadores. Todos os que dele comerem serão imundos, porque o seu pão será exclusivamente para eles, e não entrará na casa do Senhor. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro é 1 Reis, 22 capítulos. Vamos ao sorteio do livro de 1 Reis. Capítulo 19 do livro de 1 Reis. Capítulo 19 do livro de 1 Reis contém 21 versículos. Erias no monte Horebe. Versículo 1, 2, 3 e 4. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou mensageiros a Elias e disse-lhe: faça-me os deuses como lhes aprouver. Se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida, se foi, e chegou a Beceba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma-me agora, ó Senhor,
a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao último livro. Livro de Marcos, 16 capítulos. Livro de Marcos. Livro de Marcos, glórias ao nosso Senhor. Vamos ao capítulo do livro de Marcos. Capítulo 1 do livro de Marcos. Capítulo 1 do livro de Marcos contém 45 versículos, que diz assim. Versículo 1, 2, 3 e 4. Princípio do Evangelho de Jesus, do Senhor Jesus, o Cristo, Filho do Senhor Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías, eis aí veio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, prepararei o caminho do Senhor, endireitarei as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Gratidão, Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Eu irei ler agora para vocês a revelação das nossas denúncias. Essas denúncias te trazem o mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de fé, de segmentos de fé de forma errada. Em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine em Mateus 16, 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulos 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora ao sorteio dos 20 números. Mentalize aí o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Você que escolheu o número 4, vai meditar no número de 2 Reis, capítulo 22. Você que escolheu o número 14, vai meditar no livro de Ezequiel, capítulo 9. Você que escolheu o número 2, vai meditar no livro de Colossenses, capítulo 4. Você que escolheu o número 7, vai meditar no livro de Lucas, capítulo 8. Você que escolheu o número 13, vai meditar no livro de Amós, capítulo 6. Você que escolheu o número 9, vai meditar no livro de 2 João, capítulo 1. Você que escolheu o número 18, vai meditar no livro de Tito, capítulo 1. Você que escolheu o número 10, vai meditar no livro de Salmos, capítulo 87. Você que escolheu o número 11, vai meditar no livro de Efésios, capítulo 1. Você que escolheu o número 3, vai meditar no livro de Atos, capítulo 14. Você que escolheu o número 19, vai meditar no livro de Sofonias, capítulo 1. Você que escolheu o número 16, vai meditar no livro de 1 Crônicas, capítulo 11. Você que escolheu o número 6, vai meditar no livro de Obadias, capítulo 1. Você que escolheu o número 15, vai meditar no livro de Êxodo, capítulo 27. Você que escolheu o número 20, vai meditar no livro de Provérbios, capítulo 12. Você que escolheu o número 8, vai meditar no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3.
Você que escolheu o número 5, vai meditar no livro de Ruth, capítulo 4. Você que escolheu o número 12, vai meditar no livro de Oséias, capítulo 9. Você que escolheu o número 1, vai meditar no livro de 1 Reis, capítulo 19. E por último, você que escolheu o número 17, vai meditar no livro de Marcos, capítulo 1. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora à nossa finalização. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais. Seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã na igreja, @igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @AIG 1318 37 300 e até 1 hora e 12 minutos da madrugada na @Igrejas Benditas, para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver. E receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagradas, concedidas pelo Senhor Deus, diretamente para você. E assim orar corretamente, para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de Seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 50 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas vale 12 milhões de reais até 120 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidade e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh,
Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, com a graça e com a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos vocês aqui. Não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que vocês estiverem nos acompanhando, porque todos os inscritos estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Glórias ao nosso Senhor. E você que quer buscar ao Senhor Deus sem fábula, sem teologia, sem manipulação nenhuma do ser humano, você tem a flexibilidade nos horários de 6 horas e 48 minutos da manhã até 1 hora e 12 minutos da madrugada para buscarem ao Senhor Deus. Somente as Escrituras Sagradas, a vontade do Senhor Deus para a sua vida. Examine João 7,38, Apocalipse 22, 18 e 19. Gratidão pela presença. Agradeço imensamente a presença do Espírito Santo nesta live e que todos vocês sejam muitíssimos abençoados. Aguardo vocês na próxima live.